Programação ao vivo, Band News no meio do dia, sempre nesse horário, acionando o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eduardo Barão, conosco por aqui. E claro, Barão, não tinha como ser diferente, né? Essa polêmica envolvendo a vacinação ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro, essas investigações apontando a adulteração, né, na imunização. E eu queria que você trouxesse um pouquinho mais de informação sobre a repercussão por aí. E a gente sabe, né, que as regras do governo Joe Biden já permitiam que o presidente entrasse no país mesmo sem vacinação, né? Exatamente, Thaís. Boa tarde para você, para o Nelson, para todo mundo aí no Brasil. Aparentemente houve alguma confusão nas notícias que foram veiculadas aí no Brasil, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve por aqui, estou falando durante a pandemia, né, em 2021, lá atrás, na Assembleia Geral da ONU, que foi realizada aqui em Nova York, né? E muito se discutiu naquela época, porque Bolsonaro sempre disse que não tinha tomado a vacina contra a Covid. E autoridades não são obrigadas a mostrar a carteirinha de vacinação ao entrar aqui nos Estados Unidos. Bolsonaro entrou com o passaporte de autoridade. É um caso diferente, por exemplo, dos turistas, né? Até agora, exatamente agora, está mudando essa lei, mas turistas que entram aqui nos Estados Unidos são obrigados a mostrar a carteirinha de vacinação. Então, lá atrás, em 2021, quando Bolsonaro esteve presente aqui na Assembleia Geral da ONU em Nova York, muita gente vai se lembrar, porque ele conseguiu entrar nos Estados Unidos, participou da Assembleia Geral da ONU, mas ele não conseguia entrar nos restaurantes, nos bares, ele chegou a comer pizza no meio da rua, porque era proibida a entrada nesses locais, assim como teatro, cinema, se ele não tivesse a identificação, se não tivesse mostrado a carteirinha. E Bolsonaro ficou por aqui normalmente naquela ocasião. Depois, ele voltou outras 3 vezes para cá, no ano passado, em 2022, para participar da Assembleia aqui em Nova York e para participar da Cúpula das Américas, que foi realizada em Los Angeles. E também, no final do mandato dele, ele entrou aqui nos Estados Unidos com esse passaporte de autoridade. Então, ele não precisou mostrar a carteirinha de vacinação. Assim funciona a lei aqui nos Estados Unidos. Por que a gente está falando tudo isso? Porque Bolsonaro hoje acabou sendo... a Polícia Federal foi até a casa dele para ter lá acesso não só à carteirinha, ao celular dele, nessa investigação que está sendo realizada de uma suposta adulteração. E aí foi colocado os Estados Unidos como motivo para essa adulteração. Então, na prática, uma autoridade não precisa entrar aqui nos Estados Unidos, não precisava e não precisa da carteirinha de vacinação. É um caso, por exemplo, diferente dos turistas que vêm para cá. Tem muita gente no Brasil que não queria tomar a vacina, mas acabou tomando, e aí sim, para entrar aqui em território americano. Essa lei está mudando agora, o governo Biden está derrubando essa obrigatoriedade para turistas, inclusive está mandando cerca de 1.500 soldados para ajudar na fronteira com o México, porque se imagina que essa entrada no país agora vai aumentar. Muita gente que não tem a vacina vai passar a poder entrar aqui nos Estados Unidos. Mas é bom explicar que se trata de uma viagem oficial e, nesse caso, não havia e ainda não há necessidade de apresentação da carteirinha de vacinação, Thaís e Nelson. Mas, Barão, só reforçando, então, no que diz respeito à chegada do presidente, né, nos últimos minutos, né, de 2022, essa exigência ainda em vigor ou não? Eu insisto, Thaís, qualquer autoridade que chegar aqui nos Estados Unidos hoje ou lá atrás, em 2021, não precisava ter mostrado essa carteirinha de vacinação. Bolsonaro entrou aqui nos Estados Unidos com um passaporte de autoridade, passaporte oficial. Então, ele não precisou mostrar em nenhum momento a carteirinha de vacinação dele. A ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, ela veio aqui em 2021, ela entrou no país e aqui que ela tomou a vacina contra a Covid, a vacina da Janssen. Então, era uma situação que alguns países nem tinham vacina, né? Então, autoridades desse país, mesmo aquelas autoridades que queriam tomar a vacina, não tinham vacina em seu país. Mesmo assim, puderam participar, por exemplo, da Assembleia Geral da ONU. No caso do Brasil, segundo Bolsonaro, ele não tomou a vacina, mas ele não precisou mostrar isso. São entradas diferentes. A entrada de autoridade no aeroporto aqui de Nova York, por exemplo, não é a mesma entrada de turistas. Então, para turistas, ainda precisa, mas
no caso de autoridade, nunca precisou. Só para deixar isso bem claro, independentemente do que está sendo investigado no Brasil, de uma suposta fraude nas carteirinhas de vacinação de Bolsonaro e de seus familiares. Ei, Barão, vamos lá, vamos só para encerrar de vez. É só para a gente ser didático, né? Porque tem muita dúvida. Lá hoje na redação, aquilo que você bem falou, Barão, muita confusão, aquela coisa toda, porque o que logo se pegou mas ele entrou nos Estados Unidos com a carteira falsificada e você já está dirimindo todas essas dúvidas, dizendo não precisa. Enfim, mas aqueles sectos, as pessoas que o acompanharam, assessores, ajudantes de ordem, a esposa, a filha, os filhos, todos esses também tinham imunização, não? Tinham a possibilidade de entrar sem apresentar carteira? Tudo depende do passaporte apresentado, Nelson. Quem entrou com passaporte de turista, teoricamente, teria que apresentar essa carteira de vacinação. A gente não tem acesso exatamente qual foi o documento que o assessor do Bolsonaro, a esposa do Bolsonaro, eventualmente, não tem informação se a filha do Bolsonaro esteve presente, a gente nunca soube da presença da filha dele nessas viagens oficiais que ele fez. Então, eu não vi a filha do Bolsonaro em nenhum momento. A Michelle esteve por aqui e tomou a vacina aqui lá atrás, em 2021. Então, já não tem mais dúvida. Ela assumiu que tomou a vacina e, de fato, tomou a vacina da Janssen na primeira vez que eles vieram para cá. Estou falando isso durante o período da pandemia, tá? Agora, as outras autoridades, normalmente, elas têm ali um passaporte que não é o passaporte de turista. Então, por isso, elas não são obrigadas a mostrar nenhum documento de vacinação. Se algum funcionário do Palácio do Planalto, enfim, algum segurança, normalmente não é assim que funciona, mas se algum entrou com passaporte de turista, primeiro que a entrada não é a mesma, né? Tem que entrar por um outro lugar. O controle é diferente. Mas, ao que tudo indica, todos entraram com esse passaporte oficial, e aí não precisa mostrar nenhuma carteirinha de vacinação. Eu ponho de lado a investigação de hoje, colocando a filha do ex-presidente. Ela tem 12 anos, enfim, aparentemente ela não esteve por aqui nesse período prévio, né? Mas se ela chegou aqui com o passaporte de turista, ela teria que passar por todos os trâmites normais. A decisão do governo americano foi específica para turistas e não para autoridades. Sempre bom ter você aqui para esclarecer exatamente esse tipo de minúcia, né? Você já tinha comentado, a gente pediu para você reforçar e detalhar, né, cada um dos envolvidos, porque aí ajuda a esclarecer de fato o que a legislação prevê, não prevê, né? E se prevê, qual é a especificidade para cada um dos envolvidos nessa história, nessa ação de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai abrir o nosso contato com Brasília para falar sobre depoimentos, né, dos envolvidos nessa operação, mas antes, muito rapidamente, porque não dá para deixar passar, porque hoje é super quarta, tem expectativa de divulgação da taxa Selic por aqui e eu sei que por aí também, né, já todo mundo atento aos dados da economia. Exatamente, a expectativa é de mais um aumento na taxa aqui do Banco Central para tentar controlar a inflação. Tudo indica que será a 10ª vez seguida. Evidentemente que isso está sendo muito discutido por aqui, como está sendo discutido por aí também. É uma situação complicada que a gente tem visto no país, já que há décadas o americano não enfrentava uma inflação tão alta. Cada vez que você vai ao mercado, o preço dos produtos sobe, e mesmo com essa tentativa do governo do Banco Central americano, a gente não tem visto essa inflação controlada. Por outro lado, a gente tem visto alguns problemas já relacionados à economia, que não está crescendo no mesmo ritmo, né? O último PIB veio abaixo do esperado. Então, vamos ver se de fato esse anúncio vai ser confirmado. Tudo indica que sim, mais um aumento da taxa do Fed, aqui o Banco Central americano, pela 10ª vez consecutiva, e claro que é mais uma tentativa complicada de controlar a inflação no país. Valeu, Barão. Um abração para você. Amanhã tem mais, hein? Beijo, Barão. Grande abraço, beijo, bom trabalho para você. Até mais.